Atualmente, há uma pequena diversidade de crocodilianos modernos. Eles são apenas a pequena parcela viva de um grupo de animais que, no passado, tiveram formas mais diversificadas e hábitos alimentares diferentes. Um crocodilo morfo bastante singular dessa antiga diversidade é o Simosuchus clarke, um réptil que viveu no Cretáceo Superior, entre 70 a 66 milhões de anos atrás, no que hoje é a ilha de Madagascar. O nome Simosuchus pode ser traduzido como crocodilo de nariz achatado, claramente por causa de seu focinho curto. O epíteto específico homenageia o paleontólogo James M. Clarke em reconhecimento às suas contribuições científicas para o entendimento da evolução dos crocodiliformes. Os Simosuchus eram membros dos Notosuchia, uma grande subordem de crocodilomorfos de diferentes formas e hábitos da era Mesozoica e Cenozoica, que eram bastante comuns no hemisfério sul. Dentro desse grupo, o Simosuchus foi inicialmente classificado como relacionado ao Uruguaisuchus, mas análises filogenéticas posteriores recuperaram ele como mais relacionado ao Libycosuchus do Egito. O primeiro espécime ou holótipo de Simosuchus incluía um crânio completo, mandíbula inferior, osteodermes e restos do esqueleto pós-craniano, descobertos na bacia de Mahajanga, na formação Maevarano. Este espécime foi usado para a descrição inicial de Simosuchus no ano 2000. Em escavações posteriores, outros espécimes foram descobertos. Os Simosuchus eram um crocodilomorfo de pequeno porte e terrestre, não ultrapassando mais do que 75 centímetros de comprimento. Os dentes de Simosuchus têm a forma de uma folha de bordo, que juntamente com seu crânio curto e profundo, sugerem que Simosuchus era um crocodilomorfo herbívoro, ao contrário de seus parentes modernos. Outros crocodilomorfos, como o Chimaerosuchus da China e o Armadillosuchus daqui do Brasil, eram também vegetarianos. No entanto, o Simosuchus é bem diferente deles. Só no crânio são conhecidas 45 características únicas dele. Os espécimes de Simosuchus mostram uma variação na ornamentação e projeções ósseas cranianas, o que pode ser um indício de diferenciação sexual entre os indivíduos desse gênero. Os membros de Simosuchus eram robustos, com as patas dianteiras e traseiras sendo reduzidas em tamanho e tendo grandes garras. Os membros posteriores desse animal eram semi-eretos, o que pode não ser tão diferente, já que é assim que os crocodilianos modernos se movem, mas vale ressaltar que grande parte dos Notosuchia eram animais que andavam numa postura totalmente ereta. As vértebras da cauda de Simosuchus são ainda menores do que as de outros crocodilomorfos, dando a Simosuchus uma cauda curta. Como outros de seu tipo, Simosuchus possuía e era coberto de uma armadura de placas e escudos ósseos, chamados osteodermes, que cobriam totalmente as costas, a parte inferior, cauda e grande parte dos membros, e possivelmente seria uma excelente defesa para predadores, como o Masiacasaurus e Rarronavis. A armadura de osteodermos são características dos crocodilianos, mas a armadura de Simosuchus é bastante extensa, semelhante à construção da armadura dos anquilossauros e aetossauros. Eles também eram inflexíveis, ou seja, eram bastante restritos a movimentos laterais de Simosuchus, o que reforça, junto com os membros robustos, que os Simosuchus eram um notossúquio restritamente terrestre. Há uma possibilidade de que Simosuchus possa ter sido um escavador, como sugere suas grandes garras, membros robustos e sua cabeça em forma de pá, com pontos de fixação de músculos. Se o Simosuchus fosse um escavador, com certeza ele escavaria para procurar raízes ou simplesmente construir tocas. Esse comportamento é representado literalmente em Prehistoric Planet 2, onde Simosuchus cava tocas para poder escapar de dinossauros predadores, como o Majungasauro. De fato, o Simosuchus pode ter cavado tocas para se proteger de predadores e se termorregular. Como Madagascar foi a última massa de terra a se separar da Índia,
não é surpresa que restos de uma espécie de crocodilomorfo semelhante a Sibosuchus sejam conhecidos de lá. O ambiente onde Sibosuchus viveu era uma planície de inundação altamente sazonal que passava de pântanos para um clima semiárido ao longo do ano, não tanto diferente da Madagascar moderna. O Sibosuchus compartilhou seu habitat com o notável sapo gigante Beelzebufo, primos crocodilomorfos como o Araripesuchus, Miadanossuchus e Mahajangasuchus, o saurópode Titanossauro rapetossauro, a cobra gigante Maditizoia, o pequeno e estranho Masiacassauro e o maior dinossauro predador de seu ecossistema, o Abelissaurídeo Majungasauro. Há também uma possibilidade de que possa ter vivido um anquilosaurídeo em Madagascar, o que diria, teoricamente, que Sibosuchus pode ter convivido com um animal que seria tão convergente em aparência. O isolamento nativo de Madagascar produziu uma estranha e única fauna que permanece até a atualidade devido ao seu isolamento contínuo. A respeito, Sibosuchus estava em casa e, apesar de seu tamanho, ele mostra a diversidade única e estranha dos crocodilomorfos do passado. Aliás, a aparição dele foi ótima em Prehistoric Planet 2. Agradeço muito a você que tem assistido este vídeo até o final. Espero que você tenha curtido este vídeo. Peço que antes de sair do vídeo, deixe seu like caso tenha gostado, se inscreva no canal. Enfim, tenha um ótimo dia.